no livro de Mateus, quando as crianças se movimentam até a sala de estudos especiais para elas, Mateus capítulo 5, versículo 13. E aí, claro, tudo passa. Muito bem. Coloquemos então para a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Olha, que Jesus está nos dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos assentar, meus amados irmãos. Há 2 semanas atrás, estávamos aqui iniciando uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Essa é a segunda mensagem desta série. Começamos há 2 semanas atrás, falando sobre as bem-aventuranças. Lembrávamos que o Sermão do Monte, que o Sermão da Montanha, é conhecido como o primeiro sermão de Jesus, o mais longo sermão de Jesus e, ao mesmo tempo, o mais importante sermão de Jesus Cristo. E, para a tristeza nossa, o mais negligenciado, o menos obedecido. Tem gente que chega até a cara de pau de ensinar, de pregar que o sermão da montanha é algo para outro tempo, para uma outra dispensação. Tal é a clareza das exigências que aqui encontramos. Mas, meus amados irmãos, não podemos nos esquivar. Jesus não estava falando para pessoas de outro tempo. Ele estava falando para seus discípulos que vivem aqui e agora, neste mundo e nesta era. O Sermão da Montanha não é um caminho para se chegar aos céus, mas é o caminho dos salvos. Não é o caminho da salvação, ou seja, não é através da observância dos mandamentos aqui prescritos que nós vamos conquistar direito para um dia, diante de Deus, obter o mérito, a honra, portas abertas para entrarmos no céu. Não é através de obras para que ninguém se glorie. Embora o Sermão da Montanha não esteja prescrevendo leis que, cumpridas, nos garantem direito e o acesso ao céu, então não é o Sermão da Montanha um caminho de salvação. Ele é claramente um caminho, ou o caminho do Salvador. Ou seja, salvos pela graça e pela misericórdia e pela bondade de Deus, pela obra de Cristo, como acabamos de cantar, pelo seu sangue, que nos garante a redenção, o perdão dos pecados,
a vida eterna. Somos tornados pela graça filhos de Deus, incapacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida à altura desta vocação. Você não apenas é feito filho de Deus. Deus não nos deu apenas o poder de sermos chamados filhos de Deus, mas de sermos feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos novas criaturas. E é só e única e tão somente a nova criatura, o nascido de Deus, que é capaz de cumprir as exigências que encontramos aqui. Serem perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E todas aquelas bem-aventuranças são possíveis através da ação e obra do Espírito Santo em nós. Porque Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, não apenas operou uma obra extraordinária a favor de nós, mas também opera uma obra dentro de nós, em nós, nos faz novas criaturas, nos capacita, não apenas nos chama agora para um viver elevado, à altura do nome bendito que carregamos, que é o nome de Jesus e o nome de Filho de Deus, mas Ele também nos capacita para tanto, graças a Deus. Não é pela carne, não é pelo mero esforço humano, mas é pela graça e obra de Deus dentro de nós. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder no Espírito Santo para nos dar vitória sobre o pecado. Glória. Porque o maligno não vai nos tocar. Amém. Jesus deu poder aos discípulos para pisar a cabeça de serpentes, para subjugar o mal, e não permite absolutamente que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Se a tentação nos chega e nos é garantida também o escape e o livramento e a graça para superar. A gente tem que cair na real, que somos filhos de Deus e temos uma natureza elevada. Meus amados irmãos, a maior parte da cristandade vive muito aquém dessa grande vocação. É dito que existem mais de 30 milhões de evangélicos, sem falar de cristãos de outras confissões. Só estou falando de evangélicos. Só daqueles que são crentes evangélicos dizem que existem mais de 30 milhões no nosso país. E se nós formos incluir os católicos que também carregam o nome de cristão, o nome de Jesus, então teríamos uma multidão incrível, a grande maioria da população brasileira. E aí a gente pergunta, mas cadê a diferença? Onde é que está esse povo? Cadê a influência desse povo? Quando Samuel era pequeno, meu filho, para quem não sabe, ele vinha sempre com as perguntas que eram difíceis de responder. Aí ele me fez essa pergunta: pai, vamos dizer que tem 35 milhões de evangélicos no país, mas cadê a diferença? Cadê que continua a violência, que continua a corrupção no mesmo patamar de outrora? A comunidade evangélica cresce e não se percebe uma diferença significativa no contexto brasileiro. Não há uma diminuição que devia ser esperada pela grandeza do número de crentes nesse país, de pessoas que carregam o nome de Jesus. E a gente percebe, será que eles estão sendo sal da terra e luz do mundo? Será que a influência deles é uma influência impactante? Será que as comunidades cristãs estão vivendo um estilo de vida diferente, superior, eu diria até um linguajar mais assim comum, de causar inveja dos que não são da fé? Ou será que a igreja tem se conformado no modo geral? Eu estou falando de crentes isolados, estou pensando na massa evangélica, nos evangélicos no modo em geral. São eles reputados como os melhores funcionários?
operário padrão. São revestidos como pessoas de dignidade e de honra, homens e mulheres de palavra, gente comprometida com a verdade, comprometida com a santidade, comprometida com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Ou não se percebe muita diferença entre crentes e não crentes. E parece que tudo está no mesmo balaio de gato. Confuso. Como é que a gente identifica um crente? Porque carrega a Bíblia. Nem isso estão fazendo mais. Não é? Antigamente era quem tinha, se vestia de paletó, meio escuro, né? Cara amarrada, também lá em crente. A cara fechada deve ser crente. E mal para Bíblia. Mas hoje é quase hippie, né? Quase amor, tá? Um linguajar mais contemporâneo. Não se percebe nem nisso, se percebe alguma diferença lá. Está complicada a situação. Muita gente, eu vou dizer isso para vocês, muita gente não se converte hoje. E talvez, aqui tem um grupo misto, mas todo mundo está aqui, não. Mas talvez existam pessoas aqui dentro que não são cristãs assumidas, cristãos apaixonados, seguidores fiéis de Cristo, por uma única razão. Não é porque eles estejam decepcionados com Jesus, mas porque eles estão decepcionados com a igreja. Será que não vem aqui? Vou fazer uma pergunta básica, tá? Levanta a mão. Quem nunca, ouça bem, levanta a mão. Quem nunca teve uma única decepção na vida com crentes? Levanta a mão aí. Quem nunca teve? Eu não posso levantar. Olha lá, tem uma criancinha lá. Não viveu bastante para tanto, não é? Ainda não viveu bastante para tanto. Jesus já havia advertido, meus amados irmãos, a respeito dos falsos profetas. Ele havia advertido a respeito das pedras de tropeço, dos escândalos. Mas a gente nunca poderia supor que seriam tantos. Porque nos nossos dias o que mais se vê é escândalo. Antigamente era um crente aqui e outro ali. Eram coisas e eventos pontuais. Hoje, infelizmente, a coisa está generalizada, está degringolando. E o que acontece? O número de escândalos não apenas pontuais, não apenas com crentes, mas com pastores, acreditem, com bispos, com apóstolos, tem aqueles que se chamam apóstolos nos dias de hoje, e que cometem absurdos, que são mercenários, que são ladrões, que são pessoas seduzidas pelo espírito desse, vendidas ao diabo, materialistas, individualistas, egoístas, dados a todos os excessos, hipócritas, denominações inteiras, comprometidas não com Cristo, mas com ganhar dinheiro, com fazer da fé comércio. Estamos falando do nosso país. A pregação do Evangelho já não é mais a pregação, a mensagem da cruz. Já não é mais. Deixou no tempo de ser a mensagem da cruz. Aliás, não causa escândalo em quem quer que seja, porque no tempo, na época do apóstolo Paulo, ele dizia que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas o Evangelho está sendo pregado por aí, de modo algum é escândalo, a não ser pelos atos escandalosos de seus pregadores. A mensagem não é loucura, a mensagem é muito atraente. Do que você tem falta? Do que você está precisando? Você quer sucesso na vida? Você quer fama? Você quer dinheiro? Você só não tem uma mansão porque você não quer, porque você não pede. Através da fé você pode conquistar todos os seus sonhos materialistas e consumistas. Só sofre quem quer. Só padece quem quer. Então há um evangelho diferente de ser pregado. O evangelho que faz de Deus o gênio da lâmpada mágica. E isso tudo também é motivo de escândalo. Isso tudo também está produzindo crentes abaciados, crentes que meramente aceitam a Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Aí todo mundo quer aceitar. Aceita Jesus, ganha uma mansão. Aceita Jesus, ganha saúde. Aceita Jesus, ganha. Aceitar Jesus, esse modo todo mundo quer. Quem não quer? Um evangelho pregado que não exige arrependimento. Um evangelho pregado que não exige mudança de vida. Um evangelho pregado que não exige nascer de novo. Que não exige compromisso. Que não exige obediência. É isso que a gente ouve por aí. E o resultado da nossa mão. O resultado da nossa mão. Escândalos. O problema com os escândalos é que quando uma pessoa se depara com falso irmão, falso pastor, uma decepção aqui, uma decepção ali, ela generaliza. Os crentes são assim, os pastores são assim, o evangelho é assim. Essas pessoas que têm essas experiências negativas chegam a desenvolver verdadeiros traumas e ficam ressabiadas e ficam com o pé atrás, dado o que passaram. Fizeram papel de bobo, foram enganadas, estão desiludidas. E sabe o que acontece? Elas chegam ao ponto de descrer da fé, de afastar-se do caminho. Uma generalização. As pessoas estão como que vacinadas contra a mensagem do Evangelho. Você sabe como funciona o processo da vacina? A vacina é feita sempre a partir do vírus ou do elemento contagioso, certo? Que eles dão um tratamento dele para neutralizar o efeito, mas ele é como um pseudovírus. Ele é injetado dentro do seu organismo como um falso vírus. E o seu organismo ataca esse falso vírus, ele se defende, ele cria, então, desenvolve anticorpos. Sabe o que está acontecendo no nosso mundo? As pessoas tiveram contato com os pseudos crentes e desenvolveram vacina contra a fé no modo geral. Eles estão cheios de anticorpos. Eles estão armados até os dentes. Eles não podem nem ouvir falar do nome de crente. O quadro é terrível. A situação é desesperadora. E qual é a solução? A solução que Jesus propõe aí. Quando Jesus viu que o mundo estava em trevas, porque na época de Jesus também havia muitos falsos profetas também, muita gente pisando na bola, muitos escândalos. O quadro também era grotesco, a situação era caótica, e diante de um mundo em trevas, contaminado pelo mal, em processo de deteriorização, Jesus volta-se para os seus discípulos, para a comunidade dos seus seguidores. Volta-se para eles cheios de esperança. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. É para a comunidade dos discípulos que Jesus volta os seus olhos com esperança. Jesus se volta para a igreja que o ouve nesta noite. Para todos nós aqui
e carregamos o nome de cristão. A todos os seus seguidores ele se volta cheio de esperança e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Sal. Vamos falar rapidamente sobre o sal. Meus amados irmãos, o sal da terra, o sal dá sabor. O sal é a coisa mais pedida quando a gente está na mesa, comendo entre família. Me passa o sal, né? Me passa o sal. Uma pitadinha mais de sal. Comida sem sal. Sal é o seguinte: sal a gente nota a presença dele quando está tudo ok. Mas tira o sal, a gente já fica percebendo. O sal é muito discreto na sua expressão. É muito interessante o sal. Arranca ele fora e você vai ver o problema que vai dar. E passa o sal. Sal é muito importante no passado, até hoje. Mas no passado era mais importante que hoje, sabia? Os soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal. Daí vem a palavra salário, do latim, hein? Sabia? Sal, o pagamento era feito em sal. Sal era como que moeda naquela época. Sal, seu sal aqui. Você trabalhou pelo sal. Sal para valorizar. Eu recebi o sal. Sal, com sal eu conseguia fazer negócio. Com sal eu conseguia trocar sal com batata, sal com leite, sal com outras coisas vitais para mim. As pessoas faziam também do sal. Tinha um ditado na antiguidade, principalmente no Oriente, que dizia assim: quem come sal comigo é meu protegido, é meu chegado. Sal tinha muito a ver também com celebrações de pactos e de aliança que eram feitas com sal. E o sal não serve apenas como tempero, como condimento. O sal serve também para preservar. Um dos elementos mais importantes do sal da antiguidade, e até hoje em dia é usado. Você já comeu carne de sol, né? Bacalhau. Ou seja, esses são exemplos de que o jabá, né? Já comeu jabá? Como é que as pessoas não tinham refrigerador naquela época? Sem refrigerador, como é que vai conservar a carne? Aí eles botavam a carne na salmoura. Botavam na salmoura e depois levavam ao sol. E aí, aquele homem que tinha que trabalhar, que tinha que viajar muito, e às vezes passava por lugares desertos, ele levava o seu jabá, ele levava a sua carne de sol, ele levava a sua carne salgada consigo, e de quando em quando podia parar e comer um pedaço dela. Sal é vital para a preservação e para a sobrevivência daquele povo. Jesus volta-se para nós e diz: vocês, igreja, nós, vocês são o sal da terra. O sal purifica, o sal impede que a carne apodreça, o sal preserva esse mundo. A presença da igreja aqui é benéfica, a presença dos verdadeiros cristãos é benéfica para preservar, para fazer diferença, para impactar a sociedade, para não deixá-la apodrecer. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Para não deixar, não permitir que ela apodreça. Eis aí a presença, vocês são sal. E a outra razão, já falei uma, duas. A primeira é o tempero, a segunda é a preservação, e a terceira característica do sal, muito interessante, e que era por demais usada na antiguidade, era que o sal produz sede. Come pipoca, fica com sede. Pipoca com guaraná, né? Dizia. Ou com Coca-Cola. Pipoca com vinho bem. Comida salgada na sede. Um pouco de sal já começa a despertar sede. É muito interessante que eles usavam o sal na antiguidade para não ficarem com desidratação. Eles levavam consigo não apenas a carne salgada, mas um pouco e uma porção de sal na sua longa viagem. De tempos em tempos estavam colocando um pouco de sal na boca, porque isso os levaria
sede. E eles precisavam beber água, precisavam sentir sede. O sal, meus amados irmãos, desperta a sede. E Jesus está dizendo que nós somos sal para este mundo, no sentido de que a nossa presença, o nosso contato com esse mundo desperta a sede no mundo. Irmãos, nós como cristãos temos fome e sede de justiça. E a nossa presença no mundo desperta a fome e a sede de justiça por parte dos demais. Não apenas fome e sede de justiça, mas também uma sede de Cristo, a água viva. Uma sede de Deus, que a nossa presença, meus amados irmãos, no nosso ambiente de trabalho, que a nossa presença na escola, que a nossa presença onde quer que nós estejamos, na vizinhança, na casa, na família, produz a sede de Deus naqueles que estão ao nosso redor. Você está entendendo isso? Sede de Deus. O mundo não tem essa sede, pelo menos não tem o tempo todo, e não tem a consciência da sua necessidade. A maior parte das pessoas que estão ao nosso redor acreditam que uma boa vida é o que há, que bens materiais e sucesso profissional e prazeres dessa vida bastam e são suficientes. E são eles, como a mulher samaritana, buscando mais uma vez água no poço. Bebem e tornam a ter sede. Enquanto bebem e experimentam e curtem e usufruem de tudo que a vida tem para dar. Muitas vezes estão iludidos pensando que isso passa, que isso é suficiente. E eles precisam de contato, assim como a mulher samaritana teve contato com Cristo, assim como pessoas na época de Jesus tiveram contato com Ele ou com seus discípulos. Pessoas que estão ao nosso redor precisam ter contato com verdadeiros cristãos e têm um estilo de vida diferente. E precisam perceber como é que esses cristãos vivem e reagem diante das provações da vida. Que diferencial eles têm? Como a fé deles faz diferença diante da provação? Como a fé deles faz diferença diante da tentação? Como a fé deles faz diferença diante da corrupção que há nesse mundo? E percebendo essa diferença, e a felicidade, e a paz, e a serenidade, e a confiança, e a vida bonita, e as atitudes louváveis, possam eles desejar algo semelhante para si, possam estar despertos para uma sede, e percebendo que as águas desta vida, e os poços desta vida, e as fontes desta vida, não podem mitigar a sede do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que carece de Deus e precisa de Jesus. E a luz. Agora, se o sal se tornar insípido, se o sal perder as suas características essenciais, para nada mais serve. É como areia, apenas para ser pisado pelos homens. E a luz, vocês são luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora volta-se para nós, a comunidade dos seus seguidores, e diz: vocês são a luz deste mundo. É claro que nós não temos luz própria. Alguns astros, sabemos bem, não têm luz própria. Digo o nome de um astro que não tem luz própria. São com vergonha, né? Sol tem luz própria? Sol não tem. Agora um astro bem pertinho de nós assim, a lua tem luz própria. Mas a lua brilha. E às vezes ela brilha tanto de noite. Ela está refletindo uma luz que não é dela necessariamente. Ela está pactuada com o sol. Ela está casada com o sol. É uma coisa muito interessante. Nós também, de nós mesmos, nada podemos fazer. Mas Cristo em nós, a diferença. Amém. O Espírito Santo em nós, a luz do mundo. Meus amados irmãos, vocês são a luz do mundo, disse Jesus. A luz do mundo. Nem você acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cadeira. Já viram alguém? Você vai visitar alguém na casa dele, a única lâmpada que existe está debaixo da cadeira, está debaixo da cama, está escondida dentro do armário.
dele. E assim ela pode produzir o seu efeito, iluminar a todos que ali se encontram. O que Jesus está dizendo? Vocês são luz do mundo. Deixem a luz de Jesus. Permitam que a luz de Deus brilhe através de vocês. Sabe o que acontece na sociedade em que a gente vive? Porque os cristãos são motivos de chacota. Porque há muitos escândalos por aí. Porque dizer hoje que é crente, dizer hoje que é pastor, quando eu me apresento e pergunto qual é a minha profissão, eu tenho dificuldade. Às vezes eu prefiro dizer sou professor. Porque quando eu falo sou pastor, já me olham o nariz torcido. Já sou olhando com desconfiança. Olha, pai, aí você diz eu sou crente. E a pessoa já começa a pensar besteira a seu respeito. Olha onde nós vamos parar, gente. Olha o caos. E muitas vezes, diante dessa circunstância avessa de escândalos, de piadas, de preconceitos que existem contra os crentes, e de preconceitos infundados, e preconceitos cheios de fundamento, somos levados a ficar tímidos. Está entendendo o que eu estou falando? A ficar na miúda, a encolhermos. Temos medo de nos identificarmos com esses maus exemplos de cristãos. E por causa da generalização e por causa de todo esse ambiente antagônico, hostil ao Evangelho, nós que somos incumbidos de brilhar, acabamos acanhar, nos escondemos a nossa luz. E Jesus percebia que essa era a grande tentação. Os discípulos estavam com vergonha. Os discípulos estavam acanhados e por vezes Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele no dia final. Não se esconde uma luz. Jesus não brilhou a luz em nós para a gente ficar na nossa, mas é para a gente poder iluminar. Meus irmãos, veja que no grupo seleto de Jesus havia escândalos como o de Judas Iscariotes, ladrão, traiçoeiro, mau caráter. É possível que naquela época muita gente tenha tido contato com Judas Iscariotes e tenha ficado decepcionado, chocado e até falando mal de Jesus, pensando que toda a turma de Jesus era igual a Judas. Conheciam todos. Meus amados, Jesus volta-se para os seus discípulos Pedro, Tiago e João, volta-se para outros mais, como Tomé, e diz: vocês são a luz do mundo. Vocês precisam levantar-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Brilha a tua luz. Não se acanhe, porque esse quadro só vai ser alterado se os cristãos legítimos e verdadeiros forem corajosos o suficiente para darem a sua cara a tapa, para reverterem o quadro, para viver uma vida bonita, para serem como o bom perfume de Cristo, para atraírem pessoas a Deus, para agirem através de palavras e de obras de tal modo que as pessoas, em contato com os verdadeiros e genuínos cristãos, possam glorificar o nome de Deus que tem sido blasfemado, o nome de Deus que tem sido ridicularizado, o nome de Deus que tem sido motivo de chacota, e o nome de cristão que carregamos. Não vamos aparecer, que as nossas obras aconteçam não para que nós sejamos exaltados, mas para que Deus seja exaltado. Tem muita gente que não entende como é que no próprio sermão da montanha Jesus esteja dizendo uma coisa num determinado momento e outra coisa em outro momento. Se aqui Jesus fala que as nossas obras precisam aparecer, que nós não podemos ficar acanhados, que devemos nos mostrar que as boas obras precisam ser apresentadas. Mas durante um pouquinho mais, falando sobre oração, ele diz: não sejais como os fariseus, e procuram primazia, e oram em pé, e fazem longas orações para mostrar toda a sua espiritualidade, e fazem questão de andarem ofertas.
tocar primeiramente trombeta e volta de si, para que todos possam ver como são caridosos, como são generosos. Jesus está dizendo que é errado a gente fazer boa coisa para se mostrar, não está dizendo? Em outro momento está dizendo que é certo a gente fazer boa coisa, que a gente precisa se mostrar. E aí? Conhece aquela piada do Rui Barbosa? Rui Barbosa, o Águia de Aia, o homem mais culto do Brasil. Orgulho nacional. Aí uma vez o Rui Barbosa chega em casa e pega em flagrante, ele tinha um galinheiro em casa, e pega no flagrante um ladrão roubando as suas galinhas, com 2 galinhas na mão. E aí o Rui Barbosa, que era muito culto, Rui Barbosa, que era assim, muito inteligente, que tinha um vocabulário muito elevado, ele diz assim para o ladrão, pega o ladrão com a galinha na mão e diz para o ladrão: não é pelo pique do pique, nem tampouco pelo valor que tem sido lugar em Deus, mas por transpor sorrateiramente os umbrais de minha residência. Se for por mera ignorância, perdoe-te, mas se for para zombar da minha alta prosopopé, conjure-te que com os cordões metamórficos de teus sapatos seduzir-te-ei a cinzas cadavéricas. Aí o ladrão, espantado, olhou para o seu olho e disse: e aí, seu Rui, leva ou não leva a galinha? Bom, pode ser que a gente lê, ouvindo o sermão da montanha, e fique com algumas questões, algumas interrogações. E aí, Jesus? Devo ou não devo mostrar as minhas boas obras? Elas devem ou não devem aparecer? O Senhor parece dizer uma coisa num determinado contexto e outra completamente oposta no outro contexto, e eu fico no meio do caminho, fico na dúvida. E muita gente diz: é a contradição da Bíblia, não pode ser a palavra do Senhor, não, está cheio de contradição. Aí mais uma dessas contradições, que coisa absurda. É porque não compreenderam o Espírito. Primeiramente, as palavras de Jesus que dizem: você precisa brilhar. De fato, não é você que tem que brilhar, é deixar a luz de Cristo brilhar através de você, para a glória ser de Cristo, para a glória pertencer a Ele. E Ele dirige essas palavras para cristãos acanhados, acabrunhados, cristãos tímidos, acovardados. Nesse contexto de cristãos acovardados e tímidos, a palavra é: levantem sua voz, mostrem-se ao mundo para a glória de Deus Pai. No outro contexto, Jesus está dirigindo as palavras para aqueles que têm orgulho espiritual. Não sejam como os fariseus orgulhosos espiritualmente e que fazem tudo para aparecer. Nos 2 contextos vemos que a glória deve unicamente pertencer ao Senhor. Não façam nada para se mostrar, para vocês serem os reis da cocada preta, mas façam tudo para a glória de Deus. Amém? Meus amados irmãos, o mundo precisa saber o seguinte: se existem Judas Iscariotes, se existem pedras de tropeço, também existem Pedros, Paulos, Joãos, Tiagos. Amém? Amém? Mostre-se ao mundo como genuíno e autêntico Filho de Deus, para que vejam a sua atitude, o seu caráter, e glorifiquem o nome do Pai bendito. A solução, a gente às vezes olha: o caos, o problema, o país. Onde está a solução? A gente olha para Deus, é claro que está em Deus, mas Deus de repente olha para nós e fala: vocês são o sal da terra, é a luz do mundo. Deus decidiu há muito tempo nada fazer senão através do homem. Vocês sejam observados através da sua igreja. Se existem falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes, existe também um remanescente fiel. É com esses que Cristo está contando, e é neles que reside a esperança deste mundo. Amém. A palavra de Deus se volta para nós, nos enche de responsabilidade
gostaria que você se colocasse em pé. E nós vamos ter um momento de oração. Chama os pastores à frente. Nós vamos interceder por todos os que precisam de socorro espiritual, que precisam render suas vidas aos pés de Jesus, que precisam de confessar seus pecados, ou precisam de um socorro, querem entregar sua vida a Deus, querem ser diferentes, não querem ser mais um no meio da multidão. Tem alguém aqui que sente desejo de consagrar sua vida hoje a Deus de modo especial? Não tem. Quem? Quem está sentindo? Amém. Quem mais? Ninguém? Ninguém precisa de consagração? Ninguém precisa de santidade? Se eu dissesse assim, quem precisa quer uma nova mansão, será que teríamos mais pessoas que não têm? Será que se a promessa fosse de cura, teríamos a casa cheia? O ar-condicionado chamado para ser salvo eterno do mundo. Tem mais casa cheia? Tem mais? Tem buscar o Senhor. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de nos derramarmos aos pés do Senhor.
A igreja do
possa brilhar. Amém. Crentes fiéis a Ti possam dar grande testemunho do Senhor, o que quer que seja. Para o glória do Teu nome. Amém. Pode assentar, meus amados irmãos. Chamo todos que vão se batizar à frente.